Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. Os opositores venezuelanos Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez vencem o Prêmio de Liberdade de Consciência 2024. A empresa de mineração BHP nega ser o poluidor direto no caso do rompimento da barragem de Mariana em 2015. Um mural gigante com cinzas da floresta amazônica montado em São Paulo busca conscientizar sobre o desmatamento no bioma. Diversas estradas da Bolívia são bloqueadas por protestos de agricultores que pedem o fim da perseguição judicial contra o ex-presidente Evo Morales. Mais de 40 pássaros de diferentes espécies são vistos em seu habitat natural para a composição singular do hino da Colômbia, que está abrigando a COP16. E você vai conhecer uma criança de 3 anos na Alemanha que vem sendo considerada um mini Pablo Picasso por suas obras. A partir de agora, no Jornal Mundial. Os opositores venezuelanos Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez venceram o Prêmio Sakharov de Liberdade de Consciência 2024. O anúncio foi feito nesta quinta-feira. Os líderes opositores venezuelanos Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez Urrutia foram anunciados nesta quinta-feira como os vencedores do Prêmio Sakharov de Liberdade de Consciência 2024. A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, destacou que Machado e Gonzalez representam todos os venezuelanos dentro e fora do país, que lutam para restabelecer as liberdades e a democracia diante da injustiça. E acrescentou que os dois líderes opositores têm lutado por uma transição de poder livre, justa e pacífica, além de defenderem corajosamente valores como justiça, democracia e o Estado de Direito. O Prêmio Sakharov de Liberdade de Consciência é concedido anualmente pelo Parlamento Europeu e homenageia o físico nuclear e dissidente soviético Andrei Sakharov, vencedor do Nobel da Paz de 1975. A premiação inclui a quantia de 50 mil euros, ou mais de 300 mil reais na cotação atual. Em 2017, o Parlamento Europeu concedeu o Prêmio Sakharov à oposição da Venezuela. Os vencedores do prêmio foram escolhidos nesta quinta-feira pela Conferência de Presidentes, integrada por Roberta Metsola e pelos líderes dos grupos políticos. A cerimônia de entrega do prêmio acontecerá em 18 de dezembro na sede do Parlamento Europeu e em Estrasburgo, no leste da França. Com várias estradas bloqueadas, a Bolívia está parcialmente paralisada por protestos de agricultores que há 9 dias pedem o fim da perseguição judicial contra o seu líder, Evo Morales, investigado pelo suposto abuso de uma menor quando era presidente. A Bolívia ficou parcialmente paralisada por protestos em várias rodovias nesta quarta-feira. Há 9 dias, manifestantes pedem o fim da perseguição judicial contra Evo Morales, investigado pelo suposto abuso de uma menor quando era presidente. Agricultores interromperam as estradas que ligam Cochabamba, onde o líder indígena tem sua base política, com La Paz, Santa Cruz, Sucre e Potosí. Os motoristas de transporte público em La Paz anunciaram nesta quarta-feira que também vão interromper o trânsito da cidade por 24 horas para protestar contra a escassez de combustíveis. A falta de diálogo entre os manifestantes e o governo, além do silêncio do Ministério Público sobre a prisão que anunciou contra Morales, investigado por estupro, tráfico de pessoas e contrabando, alimentam a paralisação. O líder Aymara acusa o presidente Luiz Arce, seu ex-ministro, de tentar vetá-lo da corrida presidencial, através da abertura de múltiplas investigações criminais. Embora os protestos tenham começado com a intenção de impedir a possível prisão do ex-presidente, agora exigem que Arce encontre uma saída para a crise derivada da falta de dólares e combustível. Um mural gigante com cinzas da floresta amazônica leva uma luta ambiental ao centro financeiro do país. A obra do artista mundano busca conscientizar sobre o desmatamento. Enquanto o Brasil enfrenta uma das piores temporadas de queimadas já registradas, a arte do país chama atenção para a luta ambiental.
Um mural gigante foi inaugurado no Centro Financeiro de São Paulo. A obra foi pintada com cinzas da Amazônia e de outras áreas desmatadas para o avanço de plantações de soja, como o Cerrado, a Mata Atlântica e o Pantanal. Também foi usada lama de localidades do Rio Grande do Sul, devastadas pelas enchentes históricas de maio, associadas às mudanças climáticas. O autor da obra é o artista e ativista Mundano, conhecido por suas intervenções de rua em favor de causas sociais e ambientais. Às vezes uma imagem dessa tem o poder de tocar as pessoas e criar uma mudança muito mais forte. Então aqui a gente só tem pigmentos naturais ou de crimes ambientais, porque aí sou eu também querendo reduzir o impacto do meu trabalho. Instalado a poucas quadras da Avenida Paulista, com quase 1.600 metros quadrados, o mural é um dos maiores da América Latina, segundo o artista. Então, costumo dizer que essa é uma pintura feita com vários tons de Brasis, né? Cada lugar do Brasil está aqui de alguma forma representado. A imagem representa a ativista indígena Alessandra Munduruku, que denunciou a empresa Cargill, líder mundial do agronegócio, como uma das principais responsáveis pelo desmatamento no país. Segundo Mundano, o principal objetivo do mural é exigir que a família Cargill cumpra a promessa de eliminar de sua cadeia de suprimento até 2025 os produtos provenientes do desmatamento. A empresa de mineração BHP negou ser o poluidor direto no caso do rompimento da barragem no município de Mariana em 2015. A mineradora é julgada em Londres pela tragédia que deixou 19 mortos e causou uma enorme catástrofe ambiental no Brasil. A mineradora australiana BHP negou nesta quarta-feira ser o poluidor direto no caso do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, que continha resíduos tóxicos e que está sendo julgada em Londres. A BHP compartilha com a mineradora brasileira Vale a titularidade da empresa Samarco, proprietária da barragem que rompeu em 2015, na pior catástrofe ambiental da história do Brasil. Segundo a defesa, a mineradora considera que, pelo fato de compartilhar a propriedade da barragem, não pode ser considerada o poluidor direto. O julgamento começou na segunda-feira e deve se estender até o início de março. Em 5 de novembro de 2015, o rompimento da barragem de dejetos de uma mina de ferro perto de Mariana matou 19 pessoas, destruiu várias localidades, incluindo comunidades indígenas, e despejou 40 milhões de metros cúbicos de lama tóxica no Rio Doce e no Oceano Atlântico. Os advogados pedem 36 bilhões de libras, ou mais de 215 bilhões de reais na cotação atual, para os cerca de 620 mil afetados pela catástrofe. Segundo a defesa das vítimas, a BHP sabia que o acúmulo de resíduos tóxicos na barragem excedia o limite anual estabelecido, o que teria enfraquecido a infraestrutura. Na semana passada, a BHP e a Vale revisaram para cima uma proposta de indenização global apresentada aos tribunais brasileiros de 170 bilhões de reais, na esperança de pôr fim à maioria dos processos em andamento. A BHP e a Vale alegam que mais de 430 mil pessoas já receberam indenizações por meio da Fundação Renova no Brasil, um número que inclui os mais de 200 mil representados no julgamento em Londres. Mas, de acordo com seus advogados, alguns teriam recebido apenas de R$ 880 a R$ 1.025. Veja a seguir, o Líbano em alerta após um bombardeio perto de um hospital e uma ameaça de Israel. E você vai conhecer uma criança de 3 anos na Alemanha que é considerada um mini Pablo Picasso por suas obras. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. O Ministério da Saúde libanês pediu à comunidade internacional que tome medidas e exerça pressão para proteger o setor de saúde.
o Ministério da Saúde libanês anunciou que 18 pessoas morreram, entre elas 4 crianças, em um ataque perto de um hospital de Beirute. A pasta acrescentou que outras 60 pessoas ficaram feridas na investida perto do Rafik Hariri, o maior estabelecimento de saúde pública do país, localizado fora dos redutos tradicionais do Hezbollah. Ontem fomos submetidos a uma agressão. Não sabemos se éramos o alvo ou não, pois não há linhas vermelhas em relação à agressão israelense. Exigimos que a comunidade internacional tome medidas e exerça pressão para proteger o setor de saúde do genocídio que o inimigo sionista está travando contra o Líbano. Um dia após Israel afirmar que o Hezbollah tem um cofre subterrâneo abaixo do hospital Sahel, nos subúrbios de Beirute, a administração do centro médico convidou jornalistas nesta terça-feira para visitarem o local. Segundo o exército israelense, no cofre, o movimento islamista libanês teria pelo menos $500 milhão em notas e ouro armazenados. Este é um hospital privado, não é afiliado a nenhum partido ou organização ou movimento no Líbano. É afiliado ao Ministério da Saúde e à Universidade Libanesa e forma centenas de médicos por ano no Líbano. Após o comunicado israelense, o hospital Sahel foi forçado a ser evacuado rapidamente e os pacientes que estavam no local foram transferidos para longe. O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, disse estar horrorizado com um bombardeio próximo ao Rafik Hariri e lembrou que hospitais, ambulâncias e equipes médicas são especificamente protegidos pelo direito humanitário internacional. Mais de 40 pássaros de espécies diferentes foram registrados em seu habitat natural para compor uma versão singular do hino da Colômbia, país com a maior biodiversidade de aves do mundo e que abriga a COP16 até o dia 1º de novembro. Uma iniciativa singular trouxe o canto da natureza para dentro da COP16, que está sendo realizada na Colômbia. Mais de 40 pássaros de diferentes espécies foram registrados em seu habitat natural para compor uma versão do hino do país sul-americano, o com a maior biodiversidade de aves do mundo. E a captação de sons ainda envolveu outros animais. Para a produção do himno, Para a produção do hino, temos cerca de 41 espécies entre anfíbios, mamíferos, cetáceos, insetos, os ruídos do mar, dos riachos, dos rios, do trovão, certo? Tudo isso compõe esta obra musical, que é o que nos rodeia. Que compõem esta obra musical, que é o que nos rodeia. Junto a uma equipe de biólogos, o produtor musical Miguel de Narváez viajou durante 10 dias pelas regiões do Caribe, Pacífico, dos Llanos Orientais e em alguns páramos para registrar com microfones muito sofisticados a antologia de sons. Tardou mais de um mês em realmente encontrar as notas exatas. Levou mais de um mês para realmente encontrarmos as notas exatas que precisávamos para ter o hino nacional. Não apenas as notas dos pássaros e mamíferos ou dos ambientes, mas também para soar natural, para soar orgânico, para soar como nossa biodiversidade. Orgânico, que sonara a nossa biodiversidade. O governo da Colômbia também lançou recentemente uma canção para a cúpula que canta o lema de paz com a natureza, ao ritmo de marimba, tambores e outros sons do Pacífico colombiano. A composição do hino dos pássaros foi vinculada por algumas emissoras de rádio antes da abertura da COP16, que ocorre na cidade de Cali, até 1º de novembro. Parte dos nossos princípios, quando fomos fazer o hino, incluindo a campanha gráfica, era justamente colocar esses cidadãos da natureza como protagonistas, o que são na diversidade da Colômbia. Queríamos que fossem vistos, observados, ouvidos no ambiente natural, o que também é muito importante. Segundo o Fundo Mundial para a Natureza, a Colômbia tem a maior diversidade de pássaros do mundo. Ao todo, são 1.935 espécies de aves identificadas até agora. Nada mais justo do que dar voz ou canto ao som desses belos animais. Nós trazemos agora atualizações sobre o caso da barragem de Mariana. As empresas Vale e BHP vão pagar uma indenização de 170 bilhões de reais pela tragédia ambiental ocorrida em 2015. O acordo foi assinado em Brasília hoje.
As autoridades brasileiras firmaram nesta sexta-feira um acordo de indenização com as mineradoras Vale e BHP no valor de 170 bilhões de reais pelo colapso de uma barragem em Mariana em 2015, que provocou a maior tragédia ambiental da história do país. Após a assinatura, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse esperar que as empresas mineradoras tenham aprendido uma lição e que ficaria muito mais barato ter evitado o que aconteceu. O acordo foi concluído em uma cerimônia oficial em Brasília com a participação de representantes das empresas, após negociações iniciadas em 2021. As partes já haviam concordado em 2016 com um plano de indenização de 20 bilhões de reais, mas novas negociações foram iniciadas por descumprimentos das indenizações, demandas por valores mais altos e lentidão da justiça na resolução dos litígios. O acordo contempla obrigações passadas e futuras para atender aos atingidos e reparar os danos ambientais causados pelo rompimento da barragem. O pacto ainda está sujeito à homologação do Supremo Tribunal Federal e não resolve processos em andamento contra as mineradoras, nem evita futuras ações judiciais relacionadas a danos causados pelo rompimento da barragem. O acordo entre o Brasil e as mineradoras acontece dias depois do início do julgamento contra a BHP em Londres pelo mesmo caso. No processo, que se anuncia longo, 620 mil vítimas reivindicam 35 bilhões de libras, ou 267 bilhões de reais à empresa australiana. O desabamento da estrutura que represava resíduos de uma mina de ferro ocorreu no dia 5 de novembro de 2015 e atingiu Mariana, no estado de Minas Gerais. O incidente tirou a vida de 19 pessoas, devastou cidades e despejou 40 milhões de metros cúbicos de lama tóxica ao longo de mais de 600 quilômetros do Rio Doce e no Oceano Atlântico. Um menino de 3 anos que vive na Alemanha vem sendo considerado um mini Pablo Picasso. Ele se encantou pelos pincéis e não para de produzir quadros que ganharam exposições e já são comercializados. Ele ainda usa fraldas, mas se tornou uma estrela do Instagram e do mundo da arte em poucos meses. O sucesso é tão grande que alguns veículos de imprensa da Alemanha lhe deram o apelido de Mini Picasso, um dos artistas mais importantes do século XX e fundador do cubismo. 4 semanas se passaram e depois disso ele tinha mais de 10 mil seguidores. Os primeiros pedidos de galeria, os primeiros pedidos de vendas. Laurent Schwartz, um menino alemão de 3 anos, pinta telas quase sempre maiores do que ele em seu ateliê, localizado em um canto de sua casa em Neubeuern, no sudeste da Alemanha. Com seus pincéis, rolos e às vezes simplesmente com os dedos, desenha artes abstratas e coloridas. Uma paixão que descobriu há 1 ano, quando passou suas férias em um hotel que tinha um ateliê. Quando chegamos em casa, o que realmente aconteceu foi que Laurent só queria pintar. Pintar, 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 o tempo todo. Achamos que poderia diminuir o ritmo quando saíssemos do hotel, mas não foi o caso. Seus pais decidiram criar um pequeno estúdio e compraram para Laurent algumas telas e tintas. O interesse da imprensa e das pessoas por fotos e vídeos do menino e suas obras na internet logo despertaram o olhar de galerias. O pequeno menino prodígio tem agora 90 mil seguidores somente em uma rede social. Quase tudo está vendido no momento. Há quadros que não estamos negociando, como seu primeiro trabalho, ou seus quadros favoritos e as obras que gostamos particularmente. Eles não são vendidos, mas a maioria já foi. Há sempre novos, porque ele está constantemente produzindo ou pintando. Compradores de todo o mundo deram lances de até centenas de milhares de euros por suas obras em um leilão que ocorreu no final de setembro. Ainda é muito cedo para bater o martelo sobre o destino de Laurent no mundo das artes. O certo até agora é que o menino se diverte e ainda faz um pezinho de meia para o futuro. Que fofura! É um grande artista desde pequenininho, hein? O Jornal Mundial de hoje termina por aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não se esqueça de seguir nossa página lá no Instagram, TV Mundial Oficial. Boa noite para você
Boa noite, até amanhã. Jornal Mundial. Oferecimento Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.